Caio, sua percepção a respeito do metaverso, das suas possibilidades ou da decadência existencial de uma vida como é naquele clipe do Pearl Jam, Animals, né? Que tá o rapaz com um capacete e tubos espalhados pelo corpo e tá vivendo um mundo virtual ali, numa simulação de sexo com tubos nos órgãos. Fica à vontade. Eu não conheço esse clipe, mas me parece muito interessante essa possibilidade. Eu lembro uma vez que na época da faculdade, ainda da graduação de psico, eu estava justamente tendo uma discussão com um colega a respeito dessa possibilidade de uma realidade virtual que enganasse tão bem o nosso cérebro que fosse igual, né, à realidade real. Né? E depois, no fim da discussão, eu não teria dúvida, por exemplo, de ir para a realidade virtual. Né? Se ela enganasse tão bem o cérebro, se de repente, né, você se equipa e você entra em uma espécie de sonho lúcido, onde você é um deus ali, onipotente, controlador, e cria sua realidade, interage com as pessoas que você quer. Se fosse essa a, né, o final do desenho ali, eu não haveria dúvida de que eu optaria por essa realidade, mas que me deixe aqui em tubos e me coloque, né, umas sondas para me alimentarem, me pluguem como vocês quiserem, e deixem dormindo a vida inteira. Eu estou indo para uma realidade onde eu vou construir, né, de forma onipresente, onipotente, né? Isso seria muito interessante. Agora, saindo um pouquinho dessa discussão antiga, indo mais para o terreno do metaverso, pensando na sua configuração atual, e atual eu acho que a gente ainda vai ser um ciborgue tateando essas versões preliminares, e eu vou falar de alguém que não pisou no metaverso ainda, de alguém que ainda não tocou esta malha digital. Eu acho interessante o termo tocar, né, porque ele já é real. E eu acredito que o metaverso faz a gente pensar sobre os modos de experienciar a realidade, ou as realidades, né, que agora se configuram, modos de interagir com o mundo. Eu fico pensando que por vezes parece que a realidade, né, não nos basta, não nos supre, não nos satisfaz, não nos torna completos, ou permite, né, com que a gente se realize. Então a gente cria novas realidades. E agora é a pauta do metaverso, né, que envolve mundos digitais, cenários e palcos digitais, e avatares que são pessoas reais. Claro que o metaverso ele deverá contemplar também os boots, os NPCs, né, que são aqueles avatares controlados por inteligência artificial, principalmente a nível das transações. Né? Mas pelo que eu tenho entendido do metaverso, ele pretende ser um local de encontro de pessoas reais, personificadas em um avatar. E aqui que começa a doideira. Porque até então, personificar era tornar real algo irreal. Tem alguém fungando no microfone aí. Personificar era tornar humano o que não é humano. Vivo o que é inanimado. Ou até ter contato com uma entidade, né, do mundo espiritual, encarnada, personificada. No metaverso, você só vai existir por meio de um avatar. No metaverso, a pessoa real não tem chance. A pessoa do mundo real não tem chance lá dentro. Ela precisa de um avatar. Acredito, inclusive, que o metaverso ele será, por um bom tempo, algo bastante elitista, né? Uma vez que são necessárias engenharias tecnológicas que nos permitem acessar e tocar, literalmente tocar esse metaverso. Para ilustrar esses dois pontos, do elitismo e da tecnologia, eu vou trazer uns exemplos aqui, e basta a gente pensar que a apresentadora e ex-BBB Sabrina Sato criou uma representante de si no metaverso, a Sotico. Não é bonitinho esse nome? Segundo a Sabrina, a Sotico ela só existe no metaverso. Mas, curiosamente, segundo o Caio Ferreira, ela já conta com mais de 30 milhões de seguidores no Instagram. Instagram esse do nosso verso. E diferente da Magalu, diferente do Baianinho das Casas Bahia ou da Sen, né, da Samsung, que são mascotes,
Do E Dolinho. no máximo, do Dolinho, como eu poderia esquecer o nosso amiguinho? Imagina o Dolinho no metaverso, meu Deus do céu. Imagina você interagir com o Dolinho. Ah, não, agora, até interrompendo o que eu estava falando, eu Dolinho quero virando ir para o meu metaverso. amiguinho no metaverso. Virando o quê? Virando meu amiguinho no Seu amiguinho, não. metaverso. Eu quero ir para o metaverso e ter um passeio fantástico com o Todinho, o companheiro de aventuras, naquelas cascatas de chocolate e aquele mundo assim que parece o mundo do Willy Wonka por vezes. Olha que coisa interessantíssima. Isso será possível. Mas enfim, essa galerinha, eles são mascotes, né? São inteligências de suporte, né? Às vezes inteligência de propaganda e de vendas. A Sotico, ela é uma influenciadora digital, que não é a Sabrina Sato. Não é o mascote da marca da Sabrina Sato. Não é uma inteligência de suporte, mas que vem para ser uma pessoa digital, um ser que só existe no metaverso, mas que já está influenciando as pessoas no nosso verso. Outro ponto que eu citei agora há pouco são as tecnologias e a questão da acessibilidade. É necessário óculos ou lentes para enxergar o metaverso, né? Óculos de realidade virtual, fones ou alto-falantes para ouvi-lo, para ouvir esse metaverso, e luvas para tocá-lo. Essa última me deixou particularmente bastante intrigado, e é real, alguns protótipos já estão bem avançados. E aí eu fico imaginando, né, a espécie de ciborgue que a gente vai ter que virar para poder acessar e desfrutar, pelo menos, dessas versões iniciais do metaverso. O resultado final, né, a nível de previsão pessoal do Caio Ferreira, me parece ser algo como aquele episódio Striking Vipers, que é o episódio 1 da 5ª temporada do Black Mirror. E depois a gente pode voltar para essa comparação, mas é aquele episódio que tem o ator da Marvel, que faz o Falcão, o Sam, e ele pluga um negocinho aqui, ele desliga e entra no mundo virtual ali, que seria um Street Fighter, né, muito realista, mas sim, o que acontece? O outro amigo dele na casa faz a mesma coisa e é tão real e os avatares são tão bonitos que eles não lutam, eles acabam transando ali. Esse vai ser assim o fim do metaverso. Para mim, assistam esse episódio, ainda que com spoilers, é muito legal. Da 5ª temporada do Black Mirror. Agora, e vou me alongar um tequinho mais, eu gostaria de passar algumas considerações que eu fiz pensando em alguns tipos de realidade e realidades de entretenimento que me ocorreram. E essa parte toda aqui que eu vou ler agora, eu tirei da cachola, com a minha vivência, com as minhas experiências e com os jogos que eu lembrava. Antes disso, claro, eu tenho chamado, né, de nosso verso a realidade do mundo físico, captada pelos órgãos dos sentidos e partilhado pela maioria das pessoas. Isto é, a gente vê uma árvore, por exemplo, e a gente fala das coisas em comum que captamos, né, da sua cor, do seu formato, do seu tamanho, da sua localização espacial, das suas folhas ou frutos. E depois disso a gente tem as experiências subjetivas, a intencionalidade da consciência, que é algo extremamente pessoal, particular, individual. Aquela mesma árvore, né, ela pode ser um esconderijo, pode ser uma matéria-prima, pode ser um lugar de brincadeira e etc. De uma forma resumida, né, essa é a forma como contatamos o mundo. Né? Esse é o material clínico das sessões de psicoterapia, que também é o material da experiência do contato do dia a dia. Um mundo compartilhado e um mundo subjetivo. O mundo é o mesmo, claro. E claro que ele é mediado pelos órgãos dos sentidos. Nosso acesso à realidade é mediado pelos órgãos dos sentidos. Mas não é isso que nos interessa. O que nos interessa é a experiência. É como ele se configura para a pessoa, como ele é percebido, como um objeto no mundo afeta positiva ou negativamente o viver de alguém, seu bem-estar, sua imagem pessoal, seus relacionamentos, seu trabalho, sua produção, seus hobbies e até o seu ócio, importantíssimo por sinal. Saindo desse nosso verso e pensando nas realidades virtuais, aqui sim eu tirei um monte de coisa da cachola que pode fazer sentido ou não para vocês, e aproveitem para falar se faz sentido ou para refutar isso já. Mas eu comecei, né, pensando em uma realidade alternativa.
né? Onde eu inseri o Second Life, né? Onde eu inseri o Minecraft, que eu entendi assim como um lugar onde há um mundo livre, um mundo gigantesco e um avatar pessoal personalizável. Tá? São alguns padrões que eu encontrei para chamar no que eu estou chamando aqui de realidade alternativa. Depois disso, pensando um pouquinho mais, eu cheguei no termo de realidade simulada, né, onde eu inseri The Sims, SimCity, Age of Empires, Civilization, simuladores de ônibus, simuladores de voo, né, que são muitas vezes baseados no mundo real, no mundo físico, e tentam simular partes desse mundo real. Às vezes FIFA, também, né? claro, o FIFA é uma realidade simulada, exato. Né? Às vezes a gente encontra as realidades simuladas mais fantasiosas, também com leis, regras, religiões, raças e armas próprias, como Warcraft, por exemplo. Mas essas realidades elas não visam distorcer ou expandir a realidade do nosso verso de forma proposital. Elas não têm esse objetivo. Uma outra coisa que tem nessas realidades, né, simuladas é um mapa, né, mais ou menos pré-determinado, um cenário mais ou menos pré-determinado, e a não necessidade desses avatares pessoais e personalizados. Muitas vezes o grupo ou a função são mais importantes ali nesse tipo de jogo, não tem uma representação pessoal de você. Depois disso, cheguei numa outra realidade virtual, que é a realidade expandida, ou realidade aumentada, né, da qual acho que o melhor exemplo é o Pokémon GO, e outras plataformas da Ingress, né, mas que a gente aí encontra muitas possibilidades didáticas, e aqui eu sou bem otimista, com a realidade expandida, encontra muitas possibilidades de demonstração, de publicidade, de mercado, de exposição, de arte. Caio? Perdão interromper. É só porque sempre que eu vejo realidade aumentada, eu lembro do filme Minority Report. É um filme muito legal com Tom Cruise, né? Que eles antecipam ali crimes, né? Olha que coisa louca. Eles impedem o crime antes do crime acontecer, não é isso? Sim, mas eles têm como, enfim, ferramenta de trabalho uma realidade aumentada, né? Porque as telas ficam aparecendo assim aos olhos deles e eles ficam mexendo. Perfeito. Eu não lembro desse esqueminha, mas faz sentido. É a realidade expandida, a realidade aumentada. Né? Que muitas vezes, hoje, ainda a gente acessa pela câmera do próprio celular. Né? Você está no seu ambiente ordinário, você liga a câmera ali, né, com um softwarezinho, e ele te mostra o Pokémon, ele te mostra um quadro do MoMA, e assim por diante. Tem vários filmes, acho que o Tony Stark, eu estava tentando lembrar, o Tony Stark, né, faz muita coisa na Marvel com Jarvis lá e todo esse esquema de realidade aumentada. E por fim, gente, é que eu estou me alongando um bocadinho aqui, o metaverso. Metaverso eu estou caracterizando hoje, talvez amanhã eu mude, mas hoje eu estou chamando de uma realidade paralela dialética. Ela tem cara de uma realidade virtual, com uma vida alternativa, com uma personalidade alternativa, com atividades alternativas. Me lembrou o Second Life, quando eu ouvi falar do metaverso. Isso pode nos parecer como algo ocorrendo em paralelo, sendo desenvolvido em paralelo, e que possa nos permitir apresentar uma versão alternativa, mais aceitável de nós mesmos, claro, com base nas nossas próprias fantasias, ou uma versão alternativa apenas diferente do que somos, ao passo em que não só a personalização do avatar é algo enfatizado e com muitas possibilidades de configuração, mas também por se tratar dessa noção de realidade paralela, realidade não principal, e que também está engatinhando. Isso pode trazer a sensação de um começar de novo, de ser uma nova pessoa dentro do metaverso, e claro, diferente da que você é, com menos falhas, com menos erros, é uma folha em branco e cheia de potencialidades para você se esconder de si ou da realidade do mundo. Ou sendo um pouquinho mais otimista, para você se encontrar, para você se realizar e se expandir. Agora, não se trata de uma realidade paralela apenas. Né? O que é paralelo não se toca. Como duas retas que seguem, que correm em paralelo, elas nunca vão se tocar, nunca vão se cruzar. Por isso eu estou chamando de realidade paralela dialética. Porque ela afeta e é afetada pelo nosso verso.
O dinheiro do nosso verso constrói o metaverso. Os influencers do metaverso nos fazem gastar dinheiro no nosso verso. Eventos dos mais diversos tipos vão ocorrer no metaverso, desde shows de banda a ações políticas. Essas eu imagino que vão afetar mais o mundo real do que os eventos de puro entretenimento. Uma outra questão é que o país caribenho, Barbados, foi o primeiro país a anunciar que terá uma embaixada no metaverso. Isso, por sua vez, vai impactar ou interferir ou se relacionar com as relações diplomáticas do nosso verso também. Por isso que eu entendo que a relação ela é dialética, né? Muito mais do que um Second Life, né, onde a gente tem ali uma realidade alternativa. Eu entendo que no metaverso a gente tem essa realidade paralela, dialética, um pouquinho disso que eu separei para iniciar a discussão aqui, pessoal.